Olá pessoal, somos alunos de Engenharia da UFAM e vamos mostrar uma ponte de corrente CC2+, e um circuito gerador com um circuito CC2+, e CC2-. O circuito CC2+, é um conversor de tensão em corrente de segunda geração com característica de alto desempenho quanto à linearidade, estabilidade e banda de frequência. A motivação para o desenvolvimento deste circuito foi a simples realização da conversão linear tensão-corrente, visando aplicações específicas em instrumentação. Aplicações típicas de transportadores de corrente de segunda geração compreendem amplificadores em modo corrente, conversores AD, conversores de impedância, filtros ativos e entre outros. Para montar o diagrama do circuito, baseou-se nos circuitos de ponte de corrente mostrados abaixo. À esquerda temos o circuito CC2+, e à direita o CC2-. Neste trabalho foi construído o AmpOp de nossa autoria, utilizando os transistores MOS para padronizar a tecnologia empregada em todo o circuito, com a finalidade de obtermos melhores resultados. Inserimos um capacitor de compensação no AmpOp para que o sistema possua margem de fase de modo que possa operar em estabilidade. Isto ocorre com a introdução de polos no sistema. Normalmente, em um projeto, procura-se minimizar o número de polos introduzidos e tenta-se atingir os outros requisitos impostos. Desde que o circuito ainda pode ter margem de fase insuficiente, então introduz-se compensação visando aumentá-la. Uma forma é aumentar o capacitor de carga. Num circuito ponte de corrente, existe um curto virtual de tensão entre os terminais X e Y, ou seja, Vx igual a Vy. Além disso, no circuito CC2+, a corrente IZ tem o mesmo sentido e é igual à corrente IX, e no CC2-, IZ é igual a IX, mas tem sentido contrário. Esta é a tabela de componentes utilizados. O circuito ponte de corrente CC2+, por trabalhar em altas frequências, pode ser aplicado em áreas da computação. Por exemplo, somadores de corrente, integradores de tensão, processadores de sinais e entre outros. Neste projeto, a aplicação do CC2+, será simulada em um circuito gerador. Pelo fato do circuito CC2+, ter uma largura de banda maior e um alto ganho de tensão, pode-se dizer que eles apresentam maiores vantagens que os amplificadores operacionais comuns. Para ilustrar a aplicação da ponte de corrente com o circuito gerador, foi construído um circuito tanque LC que entra em ressonância em determinada frequência. O circuito em destaque é visto como um indutor, com uma indutância equivalente de R1, R2 e C1. E com isso diminui-se o espaço físico em aplicações na microeletrônica, já que o indutor convencional apresenta uma área maior. Para o teste do valor mínimo, foi escolhido o conversor AD 9280, que possui uma sensibilidade de 10,5 mV, para servir de referência para a tensão de saída. Quando aplicada uma tensão de 11 mV a uma frequência de 10 kHz, obtemos uma saída de 10,57 mV, que já funcionaria para ser lida pelo conversor AD. Para o teste do valor máximo, aplicamos uma tensão de entrada de 300 mV a 10 kHz, obtendo um valor de saída de 297,32 mV. Este é o máximo valor de entrada que não produz saturação no sinal de saída, pois a partir de 300 mV o sinal se torna cada vez mais saturado. Além disso, essa saída corresponde à excursão total do sinal de saída, sendo de aproximadamente 594,64 mV pico a pico. Como exemplo de operação temporal do circuito, aplicou-se na entrada 250 mV a uma frequência de 10 kHz, e o circuito funcionou de acordo com o esperado. As correntes IX, que corresponde a IR2, e IZ, que corresponde a IR1, possuem o mesmo valor. No diagrama, elas estão opostas, pois o sentido de X está contrário ao que deveria ser. Este próximo gráfico, com menos IR2, mostra o circuito funcionando corretamente. O curto-circuito virtual de tensão existe entre Vy, que corresponde a VINP, e Vx, que corresponde a VINN. Pode ser visto neste gráfico e neste gráfico. Dessa forma, pode-se concluir que o circuito funcionou corretamente. Para os testes em frequência, não podemos usar a análise AC padrão do LT-Spice, pois ele apresenta algumas limitações neste tipo de análise, o que compromete os resultados obtidos. Vimos que a análise AC não funciona bem para circuitos ativos, pois o simulador não mantém o nível DC de polarização do circuito. A solução encontrada foi realizar diversos testes no tempo para valores de frequências diferentes e identificar os valores mínimos e máximos de operação do circuito. Para o teste de valor mínimo, configuramos a fonte de sinal para uma tensão de pico de 250 mV AC e variamos a frequência até identificarmos a frequência de 20 mHz.
como aquela a qual o circuito responde bem, ou seja, verifica se o curto virtual de tensão e também IZ é igual a IX. Para o teste do valor máximo, obtivemos a frequência de 100 kHz, para a qual o circuito oferece uma boa resposta para as tensões Vx e Vy, e as correntes IZ e IX. Neste exemplo de operação em frequência, setamos a fonte AC para uma frequência de 1 kHz e mesma amplitude dos testes anteriores. Vemos que nessa configuração, o circuito está na sua faixa de operação ideal, onde apresenta resultados bastante satisfatórios para uma ponte de corrente, ou seja, o curto circuito virtual de tensão existente entre VINP e VNN pode ser visto nesse gráfico. Dessa forma, pode-se concluir que o circuito funcionou corretamente. Além disso, as correntes IX, que corresponde a IR2, e IZ, que corresponde a IR1, possuem o mesmo valor. No diagrama, elas estão opostas pelo mesmo motivo exposto anteriormente para análise temporal. Para testar o gerador, como não foi possível utilizarmos a análise AC para verificarmos a ressonância, foi usado o método alternativo. Colocamos o circuito de referência com um indutor e um capacitor para verificar qual era o comportamento deste circuito com o impulso e poder comparar o funcionamento do gerador. A análise em frequência então foi feita através da resposta ao impulso do circuito. A frequência de oscilação amortecida é a frequência de ressonância do circuito. As diversas limitações do circuito não permitem que o mesmo funcione com R1 e R2 menores do que 10K. Nas condições simuladas, C1 entre 10 nF e 3 nF, acontece o amortecimento. De 2 nF para baixo, a oscilação não amortece totalmente. Assim, a frequência de ressonância é dada pelo inverso do período de oscilação. Temos dois exemplos de funcionamento. Este é para 3 nF e este é para 10 nF. E este é de 1 nF. Fora desta faixa de valores de capacitância para C1, não ocorre mais ressonância.